Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, A Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje, dia 30/8, segunda-feira, vamos dar continuidade aos nossos podcasts falando sobre vocações. Hoje é segunda-feira, dia 30/8. Estamos chegando ao fim de mais um mês, encerrando então o mês de agosto. Durante todo o mês, nós refletimos sobre as vocações, a sua importância e conhecemos cada uma delas e o seu grande significado. Hoje, nós iremos refletir sobre o artigo Chamados a Amar, de Diego Andrade de Jesus Leles. Em agosto, a Igreja nos convida a celebrarmos o mês dedicado às vocações. Geralmente, ao invocarmos a palavra vocação, logo trazemos à mente a imagem de jovens, moças e rapazes que saem do seu núcleo familiar e se inserem em uma instituição eclesial de formação para serem moldados em um determinado carisma. Embora essa também seja uma realidade, não é a única. O sentido do mês vocacional é mais amplo que esse. Ao sermos convidados pela Igreja a refletirmos sobre as vocações, devemos ter em mente que o primeiro chamado vocacional que recebemos do Criador é o chamado à vida. E desses decorrem todos os outros. Perguntas como: qual o sentido da vida? Qual o destino da humanidade? E até sobre a existência de Deus, invadiram os debates acadêmicos, os círculos de arte e os púlpitos religiosos. Cada um desses segmentos buscando um meio de dar respostas plausíveis para tantos e profundos questionamentos de ordem filosófica, religiosa e existencial. Ao olharmos para as realidades apresentadas por esses acontecimentos, cabe perguntar-nos: como temos respondido ao chamado vocacional à vida? Em meio ao desemprego, às incertezas, às necessidades físicas, emocionais e espirituais. Como nós respondemos ao chamado vocacional do Criador? Temos sido cuidadores de nossa vida e da vida daqueles com quem partilhamos o caminho da existência? Temos propagado e dado testemunho do amor que recebemos do Criador, ou temos atrelado nossa vida à cultura do descarte dos menos favorecidos e da valorização da morte de uns e detrimento da vida de outros? Esses são questionamentos que só podem ser respondidos individualmente, examinando à luz do Evangelho e do testemunho de Cristo, o nosso modo de ser e de estar no mundo. Ao refletirmos sobre a vocação individual de cada criatura, não nos esquecemos de lançar o olhar sobre a vocação comum de todo ser humano, a vida. Diante dela e das situações que aparecem em nosso dia a dia, sejamos fortes e perseverantes em responder, por meio de nossas ações e testemunhos, que somos vocacionados a viver e a promover a vida em sua plenitude e abundância, dando testemunho do amor que recebemos do amor supremo. Esse artigo que
eu acabei de ler para você que está nos acompanhando está na revista Ave Maria do mês de agosto de 2020. Ao refletirmos sobre vocações durante todo esse mês de agosto, nós falamos sobre todas as vocações. E neste último domingo do mês de agosto, dia 29, nós então comemoramos a vocação dos catequistas, homens e mulheres chamados para ajudar na educação da fé. Mas também, além dessas vocações, nós somos chamados para a vocação da vida. As perguntas que nesse artigo foram citadas nos levam a uma profunda reflexão que devemos fazer todos os dias. Qual o sentido da vida? Nós falamos tanto de vida, mas o que realmente significa a vida? Qual sentido você tem dado para a sua vida? O que você tem feito para melhorar a sua qualidade de vida? Qual o destino da humanidade? É uma pergunta forte e muito impactante. Será que nós estamos cuidando da nossa vida como ela merece? Será que estamos nos dedicando realmente como deveria? Isso são perguntas que só você pode responder, mais ninguém. E examinando a sua vida e colocando-a de acordo com os ensinamentos de Cristo, com tudo aquilo, toda aquela sua vivência de fé, você tem realmente vivido sobre a luz do Evangelho? Tem praticado boas obras? Tem se tornado uma pessoa que consegue ter a sensibilidade de sentir a necessidade do outro e ajudá-lo? Aqui, neste artigo, o Diego, ele deixa uma citação muito interessante. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. É um trecho da música do Zé Vicente. Deus criou a todos nós com muito amor, com muito carinho, para que você, sentindo esse amor e vivenciando ele, você consiga anunciá-lo para o seu próximo. É isso que o nosso Papa Francisco nos pede, para que possamos amar. Nós estamos vivendo um mundo onde o ódio tem se tornado cada vez mais forte. As pessoas atacando umas às outras pela internet, pessoalmente, dentro das famílias, nos vínculos de amizade. Tudo isso tem acontecido. O tempo todo, ataques. E aonde está o amor? É tempo de cuidar. É tempo de solidariedade. É tempo de compreensão, de entender o lado do outro. Todos nós estamos muito sensíveis, isso é verdade. A atual situação em que estamos vivendo está nos tornando pessoas muito sensíveis. E isso contribui para que o nosso psicológico enfraqueça. Pois são tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor que a gente vai desanimando, vai perdendo o sentido da vida. A gente fica triste,
fica chateado por ver nossos irmãos mais necessitados passando por momentos tão difíceis, passando necessidade das coisas de comer, sem o seu emprego, pessoas desesperadas à procura de algo para conseguir trazer o alimento para dentro de casa. E por esse momento tão difícil, tão complicado, a gente vai se tornando assim tão sensível que muitas coisas começam a nos abalar. E aí vem o desespero. A gente já não sabe mais como agir, como que eu vou fazer. Por isso é importante refletir, parar e pensar. Principalmente agora, nesse momento tão difícil que todo mundo está vivendo. Isso é para todos. Qual que é o sentido da vida? A vida tem muita importância e mais ainda agora que precisamos tomar todos os cuidados com você e com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E mesmo assim ainda tem pessoas que resistem a esses cuidados, exemplo disso, a vacina, que são resistentes a isso. Então, qual o sentido que elas estão dando para a vida delas se elas estão sendo resistentes contra algo que vai fazer o bem para elas, que vai evitar que ela possa cair nessa doença e nunca mais voltar? E aí a gente vai vendo essas coisas, pessoas tomando atitudes contra as indicações que o Ministério da Saúde vem nos advertindo, vem nos alertando. E aí eu penso assim, qual que é o sentido da vida para essas pessoas então? Se elas não estão preocupadas em cuidar da própria vida delas e não cuidando e pegando o vírus, a transmissão vai passando para um e para outro, e aí aquele que se cuida, aquele que se preserva, às vezes acaba sendo contaminado e não resiste a essa doença, principalmente os nossos idosos, que são pessoas mais vulneráveis, aquelas pessoas que já têm um quadro de saúde complicado. Tudo isso vai gerando uma certa revolta na gente. Por isso nós devemos vigiar, ficar atentos. O evangelho desses dias, dessa semana atrás, nos recordou isso, que nós devemos ser vigilantes. Não sabemos a hora, nem o dia, nem o lugar que o nosso Senhor irá voltar. E você, vai estar preparado? Isso nós devemos nos questionar, nos perguntar. Por isso se prepare, por isso viva a sua vida com muito amor. Seja caridoso, seja uma pessoa solidária. Dê um sentido realmente para a sua vida. Pois Cristo te chama e te chama para viver o amor. A maior vocação, o amor. Por isso se prepare, se organize, faça uma reflexão da sua vida. E hoje mesmo, responda essa pergunta para você. Qual é o sentido da vida? E será que você vai encontrar uma resposta que seja favorável? Que Deus abençoe seu caminho. E que você consiga, a cada dia mais, dar muito mais sentido para a sua existência aqui, nesse mundo. Para que você deixe boas lembranças, bons testemunhos e bons frutos. Porque ninguém aqui vai ficar para semente. Mas que você seja lembrado pelas suas boas ações, pelas suas boas obras e pelo seu cuidado, carinho e amor para com todos. Que Deus nos abençoe sempre e que possamos ser pessoas perseverantes, firmes na fé e dispostas a anunciar o Evangelho, sendo sal e luz no mundo. Deus abençoe você, a sua semana, a sua segunda-feira. E amanhã, terça-feira, será o nosso último podcast falando sobre as vocações. E aí, para o mês de setembro, nós iremos então começar uma série de podcasts falando sobre a Bíblia. E você está convidado para nos ouvir todos os dias. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse nosso podcast, ajudando
na evangelização. Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.